oportunas. Portanto, como é do conhecimento público, considero totalmente desadequado o PSD ter antecipado o seu Congresso para antes das próximas eleições legislativas. São 4 as razões fundamentais para essa desadequação. Primeiro, porque durante quase 2 meses o partido vai estar concentrado numa disputa interna, quando devia estar focado no país e na preparação das eleições legislativas. Porque nos vamos enredar numa atrapalhada político-administrativa que irá provocar mais divisões e mais confusões. Basta lembrar que as listas de candidatos a deputados terão de ser entregues nos tribunais no dia imediatamente a seguir ao do Congresso. Porque damos uma vantagem enorme ao PS quando, não se tendo metido em disputas internas, pode fazer desde já a sua campanha junto dos portugueses, enquanto o PSD se guerreia internamente. Porque o mandato da atual direção do partido só termina em fevereiro e as eleições nacionais ocorrem antes, ou seja, em janeiro. Em face desta situação, e em coerência com o que acabo de referir, entendo que, enquanto Presidente do PSD, no pleno exercício do seu mandato, compete-me prioritariamente preparar o partido para as eleições nacionais e não para a disputa interna. O mais importante é o PSD não desperdiçar esta possibilidade de ganhar as eleições ao Partido Socialista, no sentido de evitar que Portugal continue a ser governado por um PS fortemente comprometido com a extrema-esquerda. Vencer as eleições e estar preparado para governar implica construir um programa eleitoral sério e execuível, ouvindo pessoas e instituições e debatendo e selecionando ideias. Implica preparar uma campanha eleitoral eficaz do ponto de vista do marketing e da comunicação. E implica, acima de tudo, uma concentração total e absoluta em consonância com a enorme responsabilidade que assume quem quer governar Portugal. Para tudo isto é preciso tempo e disponibilidade. Nesse sentido, e depois de ter refletido sobre a situação em que o partido e o país se encontram, entendi que é minha obrigação concentrar a minha atividade nas funções de presidente do partido, seja na oposição direta a António Costa, seja na organização da campanha eleitoral que teremos já no imediato de levar a cabo. A minha candidatura às eleições internas tem uma direção de campanha que organizará todas as atividades que considerar necessárias para potenciar a minha vitória no dia 27 de novembro. Mas eu, pessoalmente, vou dedicar-me apenas a ações políticas no quadro do exercício da oposição ao Partido Socialista. Espero, com esta atitude, reforçar a posição do PSD nas eleições nacionais, porque não só estaremos mais bem preparados para esse embate, como ajuda a reduzir o nível de conflitualidade inerente a um processo eleitoral interno. Acho que é este o meu dever. Vou, por isso, concentrar-me no debate e elaboração do nosso programa eleitoral, na auscultação de instituições e na divulgação da mensagem do PSD, tendo em vista as eleições legislativas que queremos ganhar. Abrirei uma exceção relativamente à região autónoma da Madeira, onde, no âmbito dos contactos que irei fazer, para me inteirar dos principais problemas da região no quadro das eleições nacionais, poderei ter um contacto exclusivo com militantes do partido, uma vez que não tive oportunidade de aí me deslocar na recente campanha autárquica. Com legislativas já em janeiro, estas eleições internas vão, na prática, escolher o candidato do PSD a primeiro-ministro,
ou seja, aquele que mais facilmente pode conseguir conquistar o voto dos portugueses. Porque é exatamente isso o que está em causa. Os militantes do PSD conhecem-me há muitos anos. Estão, por isso, capazes de avaliar quem é que, neste momento, tem melhores condições para derrotar António Costa e ser o novo Primeiro-Ministro de Portugal. Estou plenamente convencido que serei muito mais útil ao meu partido e ao meu país se, em lugar de alimentar uma disputa interna, dedicar o meu trabalho ao reforço da posição do PSD na sociedade a tão escasso tempo de eleições nacionais. É pois isso que vou cumprir em absoluta coerência com tudo o que tenho dito e tudo o que tenho defendido. Esta é a declaração. Agora, diga. Para a Secretaria disse que ia dedicar a atividade política apenas fazendo oposição ao Partido Socialista, tendo em conta essas eleições legislativas do início do próximo ano. Pergunto, nesse sentido, e avaliando aquele que poderá ser um futuro ciclo político do país, como é que viu a entrevista do Primeiro-Ministro ontem à RTP e também às futuras negociações que possam ocorrer no Parlamento? O Primeiro-Ministro não abre totalmente a porta a um acordo à direita, mas também não a fecha. Como é que viu? Eu não vou comentar hoje especificamente a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, porque aquilo que eu vim aqui divulgar não está diretamente ligado a isso, mas posso dizer uma coisa. A entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ontem só dá razão à declaração que eu fiz aqui. Porquê? O que é que fez ontem o Sr. Primeiro-Ministro na televisão? Fez campanha eleitoral. Pois bem, aquilo que me compete fazer a mim é justamente um papel igual àquele que ele está a fazer, porque ambos vamos ser candidatos às eleições legislativas em janeiro. Portanto, essa é uma razão pela qual eu tenho de proceder da forma como estou a dizer. Falar para o país, organizar a campanha eleitoral, elaborar um programa eleitoral e de governo equilibrado, competente, execuível, com tempo, ouvindo pessoas, porque é isso que o país espera do PSD. Portanto, ontem, a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro não disse nada de especial, foi, acima de tudo, campanha eleitoral. Mas fecha de toda a porta a diálogo com António Costa? Não devido. Essa pergunta é importante e eu vou responder a ela durante a campanha eleitoral, seguramente, e até poderei responder em breve. Hoje vou-me resumir, digamos, a esta mensagem que aqui quero deixar, ou seja, como é que eu me vou comportar politicamente nas próximas 3 semanas até às eleições diretas. Costuma dizer em relação a sondagens, ainda assim, Sim. É impossível não olhar para o que se tem passado no fim de semana, sobretudo as sondagens que saíram no fim de semana, que nos dão vantagem, claro, face à candidatura de Paulo Rangel. Pergunto se esta decisão de internamente se coibir de um debate mais aceso, se tem em conta esse conforto que ganha das sondagens, ou se por outro lado também pode pecar, porque há aqui certamente clarificação de ideias. Por exemplo, Paulo Rangel já disse que não vai dialogar, ou que não pretende dialogar com o PS, corrigiu ainda não fez. Mas eu vou naturalmente dar entrevistas, vou fazer ações, vou falar sobre o país e estas questões são questões do país que eu vou, obviamente, responder. Relativamente ao que diz sobre estas sondagens em concreto, eu aí não mudo a opinião que tenho tido, mas tenho, obviamente, tal como tenho tido noutras circunstâncias, a sondagem mais importante, que é efetivamente o contacto que eu tenho com as pessoas. E o contacto que eu tenho com as pessoas é absolutamente inequívoco, que as pessoas, agora estou a falar, portugueses, militantes do PSD ou não militantes do PSD, os portugueses em geral, são os que vão votar depois em janeiro. Não vão votar em 27 de novembro, mas vão votar em janeiro. E esses é que são importantes. E, portanto, aí para mim é absolutamente inequívoco que aquele que neste momento está em melhores condições de poder derrotar o Dr. António Costa, sou eu. E também, mal fora se assim não fosse, depois de andar há 4 anos, e principalmente nos últimos 2, justamente a construir esse caminho. Porque esse caminho tem de ser construído, não aparece feito em 15 dias, nem num mês, nunca apareceu. Basta olhar para a história recente de Portugal e ver-se que é assim. Quem foi a eleições
60 dias depois, 30 dias depois de ter chegado, 90 dias depois de ter chegado, não teve tempo de se afirmar. Isto é normal. Espero que os militantes façam essa leitura. Não é das sondagens, é o que eu ouço. Sim, que os militantes façam a leitura daquilo que os portugueses me têm dito, não é? Espera aí, bem, então diga, desculpe. Significa que eu sou o presidente do PSD, não é? Até fevereiro, ou pelos vistos agora vai haver um congresso mais cedo, ganho ou perco, depois logo se vê. Mas agora eu sou o presidente do PSD. E aquilo que eu entendo que é absolutamente prioritário para o PSD, estou a dizer isto há semanas, é construir a alternativa ao PS, mas agora na lógica que vamos ter eleições dentro de muito breve, já em janeiro. Por isso é preciso construir um programa eleitoral. E construir um programa eleitoral, mesmo no meu caso, que tenho um Conselho Estratégico Nacional a trabalhar há quase 4 anos, carece agora de matéria por matéria, secção por secção, ou seja, agricultura, economia, defesa, negócios estrangeiros, finanças públicas, política do mar, tudo isto tem de ser visto à lupa e as ideias selecionadas e o programa feito com cuidado. E todas as promessas ou compromissos que assumirmos têm de ser medidos. Eu não posso chegar e dizer que vou fazer isto ou aquilo sem saber quanto é que isso vai custar e se isso é possível. Eu quero fazer um programa eleitoral com competência, com seriedade, que seja execuível, para não chegar depois ao Governo e dizerem ele é igual aos outros, prometeu e não cumpriu. Para isso é preciso fazer com tempo e com seriedade e estar focado nisso. E por isso aquilo que eu vos vim dizer a vocês e a quem, através dos jornalistas em casa ouve, é que é isso que para mim é absolutamente prioritário. É isso que eu vou fazer, porque é isso que compete ao presidente do partido fazer, de um partido, neste caso do PSD, fazer neste momento. O Dr. Paulo Rangel não é o presidente do partido. Eu sou o presidente do partido. Se eu não fizer isto, o partido não está preparado, como deve ser, para eleições. Vai a eleições na mesma. Terá um programa na mesma. Mas uma coisa é fazer uma coisa mais ou menos, outra coisa é fazer uma coisa correta. Poderei ter, pelo meu feitio, um excesso, digamos assim, de rigor nestas coisas. Mas acho que tudo isto tem de ser feito com rigor. Como eu disse na declaração. Dizer que se quer governar Portugal é de uma responsabilidade enorme, enorme. E isto requer trabalho, requer concentração, requer eficácia. E, portanto, eu não me sinto confortável se não for isso que eu vou fazer. E isto está totalmente de acordo, está totalmente de acordo com o que eu tenho dito há semanas e semanas. É isto que me preocupa, é isto que eu tenho dito há semanas. Não. Mas ouça, essa pergunta faz sentido, mas alguém não me conhece. Há alguma dúvida, as pessoas têm alguma dúvida sobre como sou e quem sou? Essa dúvida vai ser tirada nas próximas 2 semanas e meia. Eu estou na política, olha, ativa não, mas envolvido na política há mais de 47 anos, não é? Portanto, o 25 de abril foi agora. Há mais de 40. Na política, diretamente envolvido, estive, olha, como deputado há muitos anos, depois como presidente da Câmara, depois andei na minha vida profissional outra vez, agora estou outra vez há 4 anos, as pessoas conhecem-me. O partido entra em direta dentro de 27 menos 9 dias, não é? Vai ser no dia 27. Vai entrar em diretas. E o que eu estou a dizer é exatamente isso. A sua pergunta é útil por isso mesmo. Ou seja, eu, no balanço que faço das coisas, acho que, como as pessoas me conhecem e sabem o que eu defendo, mais importante do que andar aí a repetir e a mostrar mesmo dentro do partido, é eu, porque sou o presidente do partido, tratar de preparar o partido para aquilo que é verdadeiramente importante, que são as eleições de janeiro. Se este tempo for perdido a tentar mostrar aquilo que já todos conhecem, eu perdi um tempo absolutamente precioso para que o partido esteja preparado e para que eu próprio esteja devidamente preparado para ser o candidato e, acima de tudo, ser o primeiro-ministro. Mas não acha que poderá dar alguma vantagem a Paulo Rangel? Diga? Não acha que poderá dar alguma vantagem a Paulo Rangel? Não sei, ao fim das 2 semanas e meia que faltam, ou pouco mais, pouco mais, não chega já a 3, lá se verá. Mas o que me está a preocupar não é isso. O que me preocupa, repito, é eu cumprir a minha função na plenitude.
E cumprir a minha função na plenitude, e a função de Presidente do Partido é muito mais importante que a de candidato, como é evidente. Sou Presidente, sou candidato, mas como Presidente do Partido, se eu não fizer isto, mais ninguém faz. Uma coisa, volto a dizer, o Conselho Estratégico Nacional tem muitos documentos publicados sobre diversas áreas. Está bem? Mas agora é preciso pegar nesses documentos e selecionar, muitas ideias que lá estão, e selecionar aquilo que nós vamos propor aos portugueses. E quanto custa? Olha, uma das coisas que todos sabem que nós vamos fazer um esforço enorme para poder propor. Não tenham dúvidas nenhumas. A redução da carga fiscal. Certo? E agora pergunto-vos, em quanto? Que imposto e em quanto? Não sabem responder. Se me perguntarem a mim neste momento, eu também não sei dizer exatamente. Tenho de ir fazer as contas, tenho de avaliar as projeções macroeconómicas, tenho de ver como é que o país fica com um orçamento, por exemplo, agora em duodécimos e depois de um orçamento de 22 que ainda não se conhece porque ainda não existe. Tudo isto tem de ser feito com responsabilidade. Eu não sei fazer de outra maneira. Quando eu disser que é de uma dada maneira, é dessa maneira mesmo. Mas para eu dizer e poder afirmar, eu tenho de me preparar e o partido tem de estar preparado. Agora, Os militantes livres, sim. os militantes livres, até depois de duas derrotas no Conselho Nacional para Paulo Rangel, o que pergunto é se o facto de não participar nos debates pode ter aqui um efeito contrário na mobilização dos militantes livres para que possa ser reeleito Presidente do PSD. Não, parece-me, inclusive, agora está a falar no caso dos debates muito em concreto. Para lá de tudo o que eu disse, eu acho que os debates muito em concreto, agora num momento em que estamos mesmo em cima de legislativas, pode até ser prejudicial para o partido. É a minha opinião. Lembra-se, ou não sei se lembra, quando foi o pouquinho de António Costa relativamente ao José Seguro, ao Dr. António José Seguro? Bom, lembra-se dos debates que houve entre os dois? Foram maus para o Partido Socialista. No entanto, nessa altura, no tempo desse pouquinho, ainda faltava um ano ou mais de um ano para as eleições legislativas. Agora é mesmo em cima. E, portanto, repare numa coisa, um de nós vai ganhar. E a seguir o adversário vai dizer, aquele tem este e este defeito. E foi o outro que disse, foi lá dentro do PSD que reconhecem que ele tem este e este defeito. Seja eu ou seja o Paulo Rangel. Não me parece que seja uma grande ideia em termos de defesa do PSD. A minha opinião não é um veredicto, é uma opinião. Mas o Paulo Rangel não tem tempo para preparar-se para ser candidato a primeiro-ministro? O que eu estou a dizer, falo por mim, a falar por ele. Eu estou a dizer é que entendo... Sim, mas eu não vim aqui para atacar nem contradizer do Paulo Rangel. Em princípio, 2 mais 2 dá 4. O Dr. Rui falou que o tempo perdido poderia ser dedicado aos debates quando estamos tão perto de legislativas. O que lhe pergunto é se o Dr. Rui perder a liderança do PSD, se também não é tempo perdido. Se eu perder a liderança do PSD... Se me perguntar, enquanto candidato, eu acho que se eu perder é tempo perdido para o PSD, mas isso é a minha opinião, que é subjetiva, como é evidente. Não é? Mas a altura de não aceitar fazer debates com o seu opositor Paulo Rangel, isso não pode ser entendido, quer dentro, quer fora, como algum receio do confronto com o seu opositor? Eu acabei de explicar exatamente. Medo de quê? Quer dizer, por amor de Deus, medo de quê? Com quem? Quantos debates eu já não fiz na vida? Com quantas pessoas eu já não debati? Medo de quê? Mas as pessoas lá em casa não poderá ficar essa ideia de que, de facto, há algum confronto, porque assumo que não tem medo, mas os portugueses, se calhar, não conseguem ver isso. Não, é uma coisa é a lógica da comunicação social e ter um espetáculo desses que é sempre interessante, outra coisa é aquilo que é o interesse do partido. E, portanto, aquilo que eu estou a vir aqui dizer não tem exatamente a ver com debates ou com isto ou com aquilo, tem a ver com aquilo que é o meu comportamento relativamente às próximas 2, 3 semanas até às diretas. E acho que, como sempre disse, é um tempo muito, muito importante que não se pode desperdiçar, nem se pode deixar o Dr. António Costa à solta, como ainda ontem vimos, à solta, enfim, no bom sentido, quer dizer, como ontem vimos na entrevista, não é, que ele deu. Permita-me então a insistência, precisamente sobre essa entrevista, tendo em conta que diz que se quer focar enquanto Presidente do PSD, se focar na oposição ao PS, perguntando-lhe de que forma é que de facto consegue ver essa disponibilidade de António Costa em poder dialogar com o PSD. Na altura própria vou responder a isso e a altura própria não faltará muito. Se eu agora lhe respondo a isso, nada do que eu aqui quis dizer vai sair só isso e, portanto, eu respondo à altura certa. Pronto. É importante,
É importante e por isso eu vou responder, mas não hoje. Obrigado.